Shalom, meus amigos, a paz esteja contigo. Está começando mais um Examinando as Profecias. Nós vamos pedir a bênção do Eterno, porque não está fácil hoje aqui a nossa conexão, nosso computador, nada está ajudando, mas vamos com a fé no Eterno que nós vamos conseguir. Vamos orar. Yah, Todo-Poderoso, Elohim de Israel, Redentor do mundo, pedimos que nos abençoe nesse recaute, nos guie com tua bênção, com tua misericórdia. Abençoe cada ouvinte e todos que vão estar assistindo ao vivo ou compartilhando esse vídeo, para que sejam abençoados enormemente com essa revelação. E em nome do nosso Messias que pedimos essas bênçãos. Yahushua HaMashiach. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre as 10 profecias ou semanas proféticas de Enoque. E eu gostaria de dizer, queridos, que você precisa atentar para as revelações desse livro. Nós temos estudado o livro de Enoque há um tempo para entender a validade desse livro, a seriedade desses escritos, e até agora nós temos aprendido muito. E nós temos comparado com os demais livros das Escrituras Sagradas. Mas, neste capítulo do livro de Enoque, né, nós vamos acompanhar a narração das 10 semanas de Enoque, ok? Vamos verificar se nós temos som aí. Hoje está muito difícil de nós trabalharmos, mas estamos pedindo ao Criador que nos abençoe nessa jornada aí, ok? Bom, vamos falar da primeira semana de Enoque. Pergunte se tem som aí para os nossos amigos ao vivo aí no chat, né? Muito bem. Primeira semana de Enoque, está escrito o seguinte: depois disto, Hanoque, ou Enoque, começou a falar sobre um livro. E Hanoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, ou seja, está falando dos salvos, né? Dos filhos do Eterno, e concernente à semente da retidão e integridade. Uma coisa muito importante, querido, você precisa ser sábio e precisa ser espiritual para entender as verdades reveladas do Criador. Se você for imprudente ou uma virgem tola, como diz a parábola, você não vai entender nada com nada. As 10 semanas de Enoque foram escritas para os filhos da retidão, para os eleitos, para aqueles que estão interessados na retidão, na justiça e na integridade. Enoque estava direcionando esse recado aos que, naquela época, ainda eram leais ao Eterno. E hoje não é diferente. Muito bem, no verso 13 diz: concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho. E que sou Enoque, ou Enoque, em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos, eu tenho adquirido conhecimento. E da mesa do céu eu adquiri entendimento. Enoque então começou a falar de um livro e disse: eu nasci, o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Queridos, nós estamos falando da primeira época que envolve o patriarca Enoque, o 7º na linhagem dos justos, né? Depois de Sete, depois Jared, né? Lameque. Então, nós estamos falando desses justos que marcaram o primeiro período da história da Terra. É importante dizer que eu não creio que essas semanas representem milênios, não creio. Porque, conforme veremos, se encaixa períodos melhores, já que nós sabemos que uma semana possui 7 dias, né? Então nós vamos aqui
aplicar a períodos, e você vai ver a coerência desses períodos em que são aplicados. A primeira semana, então, se aplica aos filhos de Adão, aos filhos leais de Adão, nos primeiros tempos, após a criação e após a queda do homem. Então ele diz: "Somente estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho. E que sou Hanoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e a voz dos santos anjos, eu tenho adquirido conhecimento. E da mesa do céu adquiri entendimento." Então Hanoque começou a falar de um livro e disse: "Eu nasci o sétimo na primeira semana, enquanto o julgamento e retidão esperavam com paciência." Queridos, os patriarcas viviam longas datas. Noé viveu 900 e tantos anos. Né? Você sabe que o homem mais velho, Matusalém, viveu 960 e poucos anos. Eles viviam assim, quase um milênio, né, no seu tempo. Então, eles esperavam pacientemente na sua existência o juízo. Então, Enoque começa a descrever o que ocorreria na segunda semana profética. Ele diz: "Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva." Hanoque está falando aqui, queridos, do dilúvio que viria naquela época. Eu quero que você acompanhe nesse próximo sábado. Nós vamos falar sobre como era o mundo antediluviano. Nós vamos falar de Atlântida, nós vamos falar das cidades mitológicas, né? Que haviam no norte, que haviam no Egito, que haviam nas Américas, né? E hoje existem resquícios ainda, e muitos não sabem, não são civilizações pós-dilúvio, são antes do dilúvio. Nós vamos falar sobre o fascínio que essa história, que foi praticamente encoberta, nos proporciona ao estudarmos o livro de Enoque, ok? Nesse sábado, não perca. Mas bem, mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Então, por causa da maldade dos gigantes, dos filhos dos anjos caídos, né, os Nephilim, das criaturas que surgiram, híbridos, misturados animais e humanos, e toda sorte de titãs e deuses da mitologia, como eles são conhecidos hoje. Então, por causa de tudo isso que o Criador não fez, o juízo seria colocado sobre a terra e também sobre a raça humana, que havia se corrompido juntamente com esses seres que o Criador não fez. Então, o dilúvio, na segunda semana, no fim da segunda semana, marcaria esse período aí que era dos gigantes, dos anjos caídos e da humanidade corrompida, né? E haviam monstros, e haviam animais também, fruto dessa mistura de genes e de raças, ok? E era um mundo bem violento, né? O livro de Gigantes narra uma guerra que durou 500 anos, então é uma coisa impressionante o que era esse mundo antediluviano, o qual falaremos no próximo sábado. Pois bem, na terceira semana, Enoque narra algo muito importante que surgiria. Ele diz: na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos, julgamentos será selecionado. E depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Nós podemos atribuir aqui essa terceira semana ao surgimento de Abraão, o Abraham. Ele foi o início dessa planta, né? Posteriormente, da sua descendência veio Davi, o rei Davi. Mas, em primeiro lugar, Abraão, o pai da emuná, da fé. O nascimento dele representa realmente aí essa terceira etapa das 10 semanas proféticas de Enoque. Eu coloquei a foto de Davi aqui, mas na verdade se aplica a Abraão, ok? E ele diz: subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar. Uma habitação será feita
para eles. Então, depois de Abraham, veio seu filho Isaac. O Isaac, como é conhecido, e veio seu filho Jacó. De Jacó surgem seus rebentos, 12 tribos de Israel, as quais foram oprimidos inicialmente no Egito, depois foram libertos para habitar na terra prometida, a terra de Canaã, ou Canaã. E aí você vê o estabelecimento deles profetizado na quarta semana de Enoque. Uma coisa curiosa, Enoque escreveu essas profecias, queridos, mais ou menos 3 mil anos antes de tudo isso acontecer, e, digamos, vamos colocar 6 mil anos antes do cumprimento de todas elas. E isso é fascinante, porque frequentemente Enoque é mencionado no livro de Judas, no livro de Hebreus, ele é mencionado em 2 Pedro, e o mais importante que eu acho, considerar, ele é mencionado pelo próprio Messias nos evangelhos, né? No quesito lá, quando fala da questão dos anjos, né? Como são os anjos no céu, Mateus 19. Então é impressionante como se adequa a revelação escritural, se aplica também a esses eventos históricos que se cumpriram na íntegra, né? Primeiro Abraão, sua semente suscita Davi, e então eles se estabelecem em Jerusalém, na Canaã, no Oriente Médio, né? Vamos falar da quinta semana? Depois, no final da quinta semana, uma casa de glória e poder será edificada para a eternidade. É muito interessante essa parte, porque está se tratando de uma promessa eterna. Se ela não se cumpriu ali no templo de Salomão, literalmente, porque o importante desse templo não era esses muros, esses adereços que Salomão tinha feito, nada disso era importante, mas o tabernáculo que ele abrigava. Esse tabernáculo representava a presença física do próprio Todo-Poderoso, do próprio Eterno no meio de Israel. E esta presença, queridos, promete estar com seus filhos para sempre, toda a eternidade. E essa casa que foi construída marca a quinta semana, né, mais ou menos 700 anos antes do Messias, você tem essa promessa sendo cumprida. Uma casa foi edificada, chamado Templo de Salomão, posteriormente foi destruído, né, o Ageu trabalhou para reedificar o segundo templo, Herodes o reformou e o batizou de Templo de Herodes. Mas eu repito, a profecia se aplicava ao conteúdo desse lugar, a santidade que foi escolhida para ser o centro do universo, o governo. Então vamos lá. Na sexta semana, nós temos a profecia messiânica. Olhe, atente para os detalhes. Os que viverem durante ela serão cegados em seu coração. Infielmente se afastarão da sabedoria. Uma coisa importante que nós temos que considerar é que essas profecias giram em torno de Israel, do seu povo, da sua cidade e da aliança que o Eterno fez com esse povo. Então, os sábios entendem isso, agora os ímpios não entendem. Os ímpios não compreendem a aliança eterna, os ímpios não compreendem a profundidade das promessas, né, a legitimidade dessa aliança. E aqui diz que aqueles que viverem ou vivessem durante aquela época seriam cegados em seu coração e infielmente se afastariam da sabedoria. Olha, quem foi cegado no seu coração para não enxergar o Messias? Quem foi cegado para não compreender o tempo da sua visitação? Quem foi cegado para não enxergar o reino do Altíssimo se aproximando da terra? Quem foi cegado? Lógico, o povo Yahudim, o povo judeu, a casa de Yahudá. Eles não conseguiram enxergar a obra do Mashiach, que haveria de entregar sua vida para redimir seus pecados. Ele deveria ser o servo sofredor e queria cumprir Yeshayahu, ou Isaías, né, como nós conhecemos, Isaías 53, como aquele que seria o servo sofredor, queria entregar sua vida pela redenção de muitos.
E isso é muito importante, queridos. Infelizmente, eles seriam cegados. Isso é profético. Enoque advertiu aquele povo. E eles se afastariam da sabedoria. Ora, quem é a sabedoria do Altíssimo manifesta? Quem é a palavra? É o próprio Messias. E eles se afastariam dessa sabedoria. Então Enoque profetizou que um homem subiria ao céu no final desta semana, a casa de dominação será consumida pelo fogo. Olha, está muito clara a profecia. Realmente se aplica ao Messias e ao Yeshua, em que ele seria assunto, ou seja, ele subiria ao céu, né, no final desta semana, da sexta semana, após ressuscitar. E isso ocorre no ano 31 da nossa era, em que ele foi crucificado, ou melhor, foi pregado no madeiro, né, na estaca, e então ressuscita e sobe ao céu, como foi profetizado por Davi, o Davi, no Salmos capítulo 24, né? Nos primeiros salmos, ele relata também essa morte e a ascensão do Mashiach. E então a profecia diz que a casa de dominação será consumida pelo fogo e será dispersado toda a linhagem da raiz escolhida. Olha que coisa interessante. A casa seria destruída. Que casa é essa? O templo. Seria destruído pelos romanos no ano 70, como foi destruído, né? Pelo general Tito. Foi queimado até o pó, até o chão. E toda a linhagem da raiz escolhida dispersa. Sim, queridos, foi no ano 70 que os judeus se dispersaram pelo mundo e os israelitas, né, como um todo, ainda mais se dispersaram. Porque houve a primeira diáspora, né, houve a primeira diáspora assíria, babilônica, persa, grega, e então aí essa segunda diáspora dos judeus, em particular, que rejeitaram o Messias, se dispersaram pelo mundo, foram para Alexandria no Egito, fugiram para a China, fugiram para a Índia, para a Europa. É aí que essa dispersão se cumpre. Tempos proféticos, tudo alinhado com o povo de Israel, tudo relacionado a essa terra prometida. Então chegamos na 7ª semana, onde profetiza o surgimento de uma geração perversa. Olha que interessante. Diz, logo na 7ª semana surgirá uma geração perversa. Numerosas serão suas obras, mas todas estarão no erro. E no final desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade e da planta de justiça eterna. Observe. Essa geração que surgiria perversa são os chamados cristãos romanos. É uma geração perversa que surgiu e outras gerações perversas na linha desta, como o Império Otomano, né, a religião do Islã, surgiram praticando mais obras, perseguindo o povo de Israel. E diz a profecia de Enoque, profetizando aqui logo na Idade Média, né? Estamos falando aqui da Inquisição, estamos falando aqui do Império Otomano, né? A formação, a invasão de Jerusalém. Nós estamos falando aqui da perseguição aos judeus na Europa, principalmente a Inquisição Espanhola. Posteriormente, a Inquisição veio para o Brasil, né, para os lugares descobertos, que abrigavam esses judeus foragidos, né, e perseguidos por causa de sua fé. E no mundo oriental, lá, o Islã perseguindo esse povo todo, né? É muito interessante. E a profecia diz que no final desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade e da planta de justiça eterna. Olha que coisa linda. Que no final dessa perseguição, os eleitos verdadeiros do Pai, os fiéis, seriam escolhidos ou eleitos para testemunhar da verdade e seriam uma planta de justiça eterna, ou seja, eles vão fazer parte do reino do Mashiach. Coisa linda. E lhes será dado sabedoria e conhecimento por setuplicado. Veja, quando o Eterno concede a verdade dele, ele não concede meias verdades ou verdades misturadas. Ele tem que restaurar toda essa verdade. Tinha até um camarada zombando aí outro dia sobre o movimento da restauração. Só, queridos, que nenhuma religião restaurou tudo ou alguma coisa.
Todas elas reformaram, fizeram um ajeitado aqui, uma gambiarra ali, mas a restauração plena, ela está se dando nesse momento. Nós estamos redescobrindo o universo, estamos redescobrindo o verdadeiro entendimento profético, porque, infelizmente, as escolas de teologia não revelam a verdade profética. Você tem que descobrir por si próprio, estudando livros como o livro de Enoque, reestudando os profetas do chamado Antigo Testamento, à luz da Torá, né? A lei e os profetas. Por isso que Enoque diz, ó, esse pessoal aí que vai restaurar a verdade vai ter conhecimento 7 vezes mais. Perfeito. Para eles executar o juízo, para lhes executar o juízo, arrancarão da raiz as causas da violência, e nela a obra da falsidade. Então, o Mashiach vai vir para arrancar a obra da falsidade e a raiz dessas causas de violência. O Mashiach vem destronar o sistema religioso pseudo-cristão, né, que não é cristão, é pagão, ou pseudo-evangélico, que não é evangélico, na verdade é maçônico. Veja aí a cruz templária, a cruz de Malta, né? Veja a cruz vermelha que a Inglaterra usa até hoje na bandeira, né? Veja a ordem maçônica com seus líderes religiosos, seus pastores representados. Então o Mashiach vem desmascarar tudo isso na sua vinda. Aleluia. Na 8ª semana apocalíptica, Enoque profetiza: depois disso virá a 8ª semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos, para que julguem justamente aos opressores, que serão entregues em suas mãos. E ao final desta semana, os justos adquirirão honestamente riquezas, e será construído o templo da realeza do Grande, em seu esplendor eterno, para todas as gerações. Que coisa maravilhosa. Aqui fala do reinado do Messias, em que o Messias vai entregar uma espada de julgamento aos justos. Para quê? Para que eles reinem no céu? Não. Eles vão reinar na terra. Porque aqui diz que eles vão julgar justamente os opressores. No céu não tem opressores. Então, serão entregues uns 1000 anos. As nações que restarem, né, que será aproximadamente 1/3 da população da Terra, uns 2 bilhões e pouco, serão julgadas pelos santos do Altíssimo durante esses 1000 anos e adquirirão honestamente riquezas. E será construído o templo da realeza do Grande, em seu esplendor eterno, para todas as gerações. Curiosamente, o livro de Isaías descreve esse templo que o Mashiach vai construir. Ele descreve esse reinado de glórias em Sião, onde todas as nações virão adorá-lo, onde os santos receberão honra e estarão sendo reis e sacerdotes durante esses 1000 anos. E ele fala como será esses 1000 anos. Basta ler Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 23, Zacarias capítulo 12, 13 e 14. Basta ler esses textos e você vai ver a tremenda revelação milenar do reino milenar do Messias, né? Bom, queridos, nós sabemos que a 8ª semana corresponde ao reino milenar do Messias, o 7º milênio. Agora, quando Enoque fala da 9ª semana apocalíptica, ou 9º período, né, ele diz, depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. Aleluia. Meus queridos, Baruch Hashem por isso, louvado seja o Eterno. No final dos 1000 anos, o juízo será assentado, o juízo final, toda obra má desaparecerá finalmente. Aí sim, o mal será aniquilado plenamente da terra. Isso se dará somente no final dos 7000 anos do reinado do Messias. Essa é a 9ª semana apocalíptica de Enoque. Cada semana com um milênio, mas não se encaixa. Se encaixa nesses períodos que nós estamos citando. O início do milênio, o fim, né? E diz que o mundo será marcado para destruição. Sim, porque ali
Apocalipse 20 descreve as nações que restarem sobre a terra irão atacar a cidade santa e o fogo descerá do céu e os consumirá. E finalmente, aí sim, todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. Os santos, que serão súditos do reino, os que forem ressuscitados, os que permanecerem vivos na vinda do Messias, e aqueles, todos que comporem esse reino, estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento que será executado sobre as sentinelas. Azazel, aqui se trata de Azazel e seus anjos sentinelas, no qual estão presos em uma prisão escura e eterna. É interessante porque as escrituras, o livro de Judas diz que esses anjos estão na escuridão, estão no abismo, sendo reservados para o dia do juízo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, expressa também. Então, esses anjos serão julgados. E diz que um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. Antigo céu se apartará e passará. Um novo céu aparecerá. Eu creio, queridos, que o Eterno vai remover talvez esse domo, né, sobre nós. E a visão celestial vai ser plena, né? De todas as 10 dimensões acima de nós, todas as luminárias que o Criador fez e todos os anjos, né? Será perfeito como era para Adão. E os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Aleluia. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. Pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá? De todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Ou quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem será capaz de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de saber sobre ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem tem sido visto as dimensões de todas essas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado, quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso. Livro de Enoque, capítulo 92. Que sublime, não? Revelações eternas. Meu querido, você quer conhecer realmente a verdade? Você quer sair do sistema religioso? Você quer deixar de lado os profetas, os falsos profetas, as profetadas efêmeras e lúgubres, né? Que esses homens fazem a respeito dos céus, as dimensões acima, sobre o juízo eterno, sobre as profecias que vão ocorrer. Você precisa se aprofundar nas escrituras. E nós temos sido maravilhados pelas revelações no livro de Enoque. Eu sugiro que você assista o vídeo que nós fizemos aqui, Por que esconderam o livro de Enoque e o livro de Jazar. Depois, acompanhem com paciência o livro As 10 Dimensões do Universo, ou melhor, o vídeo que nós fizemos aqui, As 10 Dimensões do Universo. Depois, acompanhem o maravilhoso relato da criação do universo, outro vídeo que nós fizemos no sábado passado, e você vai ficar maravilhado com as revelações que o sistema tem ocultado de nós. Homens perversos que tentaram esconder o livro de Enoque, tiraram do cânon original em que os discípulos mantinham esse livro, eles tiraram, e nós temos apenas o apoio da comparação com as escrituras, né, que confirma a veracidade desse livro, e temos também o embasamento histórico, né, como a descoberta do Mar Morto, que comprova, né, essa verdade, esse livro preservado junto com outros manuscritos, né, ou pelo menos parte dele, como foi encontrado. Então eu desafio você a considerar esses pontos, as 10
semanas apocalípticas, quanto mais nós lemos, estudamos e vamos conhecendo certas verdades, nós vamos compreendendo as outras. É muito importante isso, essa evolução de entendimento. Porque se você nega uma verdade, você não pode avançar para uma outra verdade. Impossível. Se você nega a Torá, você não pode ler os profetas e compreender o que eles estão falando. Se você nega a Torá e os profetas, você não vai entender o verdadeiro Messias e os evangelhos, né? A revelação também dos seus discípulos. Então, esse grau de evolução, ele é fundamental para que nós possamos compreender toda a verdade. Nós queremos agradecer aos nossos queridos irmãos que nos apoiam. Nosso querido irmão que mandou um superchat aí, agradeço de coração. Rafael. E a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Obrigado também, Lucas Marques, que o Eterno te abençoe. E aos queridos que arduamente acompanham esse trabalho, compartilham os vídeos, pesquisam e sempre curtem os nossos materiais e estão do lado da verdade do Criador. Que a paz do Altíssimo, suas bênçãos estejam sobre ti. Eu vou ficando por aqui amanhã às 20 horas. Eu e a Gemil estaremos no canal Neemias Gomes, um informativo semanal, não perca. Até lá, meus queridos, um forte abraço, se o Eterno permitir.